Fala galera, beleza? Meu nome é Doug Style, eu tenho 42 anos, eu já tô no hip hop há muitos anos. Comecei minha trajetória em 1993. 1993, eu sou da zona sul de São Paulo, eu sou da região do Capão Redondo. E eu conheci o hip hop, né? Principalmente o breaking, dentro do movimento do Levi Força Break, um colégio chamado Levi de Azevedo Sodré, aqui na Zona Sul, mais específico na região ali do Vale das Virtudes. E eu comecei a conhecer um pouco mais, eu ouvi algumas músicas de rap, porque o meu irmão mais velho trazia, né, para dentro de casa, como os Racionais, né, que a gente escutava bastante, N de Naldinho, Taíde DJ1, os irmãos Metralhas, né, Lino Cris, DJ Dri, grandes parceiros da hora. Então comecei a conhecer o hip hop aí. Mas eu já gostava de outros estilos também. Eu sou um fã brutal do Michael Jackson, né? Que tem muita influência dentro, ele busca influências do hip hop também para as músicas dele, por mais que ele seja um cantor pop, que mistura o rock, o hip hop, o rap, mas a versão dele é pop, né? Mas ele é uma influência muito grande pro hip hop. E a minha entrada no hip hop que eu comecei a imitar o Michael Jackson, né? Comecei imitando o Michael Jackson. E nisso de imitar o Michael Jackson, eu comecei a gostar desse negócio da dança. E aí começava a ver vídeos que passava, né, na TV, que era difícil passar, mas passava. E aí o meu irmão uma vez me chamou para ir participar de um treino. Aí eu, treino? O que é isso? Treino, né? Treino do quê? Ah, é um treino de break, né? De b-boy. Aí eu não fazia ideia o que era, né? Quando eu cheguei lá no colégio, no Levi, gente, eu fiquei encantado. Eu fiquei encantado com aquilo, com o estilo das roupas da galera, os tênis, saca? Na época era a moda do Lecheval, né? Tinha o Puma Disc. Só quem é da época sabe. Além do Conga, do Quixote, né? Mas tinham esses tênis que quem conseguia comprar era muito legal. E eu comecei a ver a galera fazendo movimento, girando com a cabeça, passando o corpo no chão, tal, fazendo alguns movimentos em pé, dançando que nem uns robozinhos. Eu falei, caraca, o que é isso? Eu tava com 9 anos de idade, não entendia muito, né? Não sabia o que estava acontecendo. Mas eu sempre fui um cara que... Eu sempre gostei de buscar, de experimentar coisas. Buscar coisas pra minha vida. E eu sempre gostei de fazer estrelinha, né? De fazer cambalhota, essas coisas. E eu comecei a praticar o breakdance. Isso em 1993. Comecei no Levi, e aí fui conhecendo outras pessoas e cheguei aí a participar até na São Bento. Numa época onde que o break, né? O b-boy principalmente, ele não era considerado dança em si, não era considerada arte. Era uma dança de vagabundo, dança de marginal. Infelizmente, em alguns momentos eu, moleque, junto com meu irmão, tive que sair correndo da São Bento, porque naquela época, agradeço a Deus que as coisas mudaram e estão mudando bastante. Mas naquela época era coisa de marginal, né? Dança break era coisa de marginal, e as polícias, né, os policiais, chegavam partindo pra cima, a gente tinha que correr, que eles botavam a gente pra correr, que não queria aquela vagabundagem ali, sendo que não era, a gente estava ali no momento de lazer, no momento de prática, né? Onde hoje a gente consegue ver muito mais isso, né, mais explicado, que a gente fazia lá atrás, de sentar, trocar aquela ideia, né, conversar com outros parceiros de dança, que falava, tal, aprendi tal movimento assim, assim, vi tal movimento em tal lugar, cara, tem um movimento mais ou menos assim, ou fala, olha, você tá fazendo assim, mas se você fizer assim, talvez seja melhor. Era uma aula que a gente tinha, não era só por lazer, não era só porque a gente não queria ficar em casa, era porque a gente queria aprender mais, ter mais conhecimento sobre aquilo. Os Gêmeos, né, por exemplo, foi muito pra lá,
E a gente encontrou muita gente, a galera da Backspin Crew, né? Casper, né? O Marcelinho, o Banks, né? Estamos aí. Foram caras pioneiros, né? Do breakdance aqui no Brasil. Galera do Jabaquara Breakers também foram influências. Sampa Master, que começou como Sampa Breakers, né? Eu fiz parte de alguns grupos de dança. O meu primeiro grupo, eu fiz parte do Ritmo de Rua, que era um grupo, além de ter a galera que dançava o break, tinha um cantor na época, né? Era um grupo de música que tinha break. Depois eu fui participar do Novo Mundo Breakers. Eu fui um dos integrantes do Novo Mundo Breakers. Comecei, se eu não me engano, com eles em 2000, 2002, por aí. E aí, fiquei bastante tempo com eles. E aí eu passei por bastante grupos assim, que não era só o break, né? Porque eu olhava, eu não queria só aquilo, eu queria mais coisas. E aí eu participei de um grupo que na época chamava The Cats, que misturava, que não era só o break, era uma parte mais que a gente vê hoje, coisas que a gente vê hoje, que é a parte coreográfica, né? Do pop, locking, freestyle, all style, né? Essa coisa mais clipe, né? E no meio dessas coreografias vinham os movimentos de breakdance, salto mortal e etc. E aí que era esse grupo, então tinha essa parte coreografada, né? Que até mando um salve pro meu amigo Calisto, né? DJ Cali, não DJ Cali de lá, mas Cali daqui do Brasil. Road Style, que também é parceirão que assim ajudou muito na época do The Cats. E o The Cats, depois a gente viu que algumas vertentes não estavam funcionando, algumas pessoas não estavam conseguindo entender qual era a nossa proposta, né, dentro do hip hop, que não era só dançar, que não era só aquilo, não era só ir pro baile. Aí o que a gente fez? A gente criou um grupo chamado Stur, estilo urbano. O Calisto, né, o DJ Kali, o Rod Style e eu, Doug Style. E aí a gente criou o Stur, estilo urbano. Hoje eu já não faço mais parte do estilo urbano, o Rod também não, mas o Kali ainda continua ali segurando o rojão com a galera. Já passaram várias pessoas, mas foi uma época que a gente conseguiu buscar coisas diferentes pro hip hop brasileiro, né? Pra essa cultura, principalmente da parte dançada, onde a gente conseguiu unir essas coisas que a gente vê nos clipes. Meu, porque assim, a gente assistia nos clipes os caras fazendo umas coreografias muito louca, aí daqui a pouco no meio vinha um fazer um mortal, o outro fazia um giro de cabeça, outro fazia um top rock, um up rock e tal, fazia um footwork, freeze. Caramba, os caras lá fora, meu, e pensando naquela época, entre 93 e 2000, as coisas não chegavam tão fáceis pra gente. Por exemplo, a Batalha do Ano, a Battle of the Year, de 98, foi chegar em 2002, se eu não me engano. VHS pra gente aqui, foi 2002 ou foi 2000, mais ou menos isso, não lembro muito bem. Então a gente tinha que comprar o VHS e a gente estava 2, 3 anos, 4 anos atrasado, porque quando chegava a gente começava a praticar, os caras já estavam mais avançados. Isso não só nos Estados Unidos, como no mundo. Coreia, Japão, Austrália. Então a galera já estava lá na frente, entendeu? E aí o Stur veio para trazer essa diferença. Só que chegou um momento que eu, Doug Style, eu como sou um cara muito curioso, batalhador pra caramba, sempre ralei muito, muito, muito mesmo. Vou contar uma breve história para vocês entenderem por que hoje eu sou do hip hop, eu vivo do hip hop, eu vivo da arte em si, né? Tem mais coisas dentro da arte que eu faço parte, mas tudo começou com o hip hop. Com hip hop. Eu venho de uma família de vidraceiros, então eu sei fazer boxe, banheiro, cobertura de vidro, fechamento,
fazer vários tipos de tampo de mesa, como chama? Fechamento de varanda, mas não era o que eu gostava. Eu fazia, por quê? Primeiro, tem que trabalhar, certo? Aí começava a fazer o rolê com a galera, e eu não tinha dinheiro, eu falava, não, eu preciso trabalhar, pra pelo menos fazer o rolê com a galera e tal, que seja. Aí vamos colocar assim, vamos chutar como se fosse hoje, se hoje lá era meu, não era real ainda. Mas se fosse reais, vamos dizer que eu ganharia como se fosse R$ 300 hoje. R$ 300, e era mais ou menos, acho que já tinha virado real. Desde 93, 94 fez a mudança do real, né? Vamos dizer que R$ 300 em 2000 era uma grana, cara. Era uma grana. Só que eu trabalhava, né, com a minha família e gostava. Sim, gostava, porque estava com a família e tudo mais, era a profissão da família. Mas eu sentia que faltava algo em mim. Que talvez não fosse aquilo que eu quisesse fazer de verdade, que eu quisesse fazer pro resto da minha vida. E aí, eu já com 9 anos dançando break, isso mais ou menos com uns 14, 15 anos, um camarada que já me conhecia, me indicou para um outro brother, que era da cultura hip hop também, para dar aula numa casa de cultura no Jardim Rosana, a MH2P. Na época, né, agora já não existe mais, infelizmente, que era o movimento hip hop paulista. Foi criado pela galera do Realidade Urbana, que tinha, infelizmente, faleceu o nosso amigo DJ Lá, o Laércio, que esteja em bom lugar. Era um parceiro que, meu, ele dava aula de DJ, eu dava aula de breaking, o outro camarada dava aula de MC, aí tinha o Frank, o grafiteiro, que dava aula de grafite. Então, cara, eu saí da parte de vidraçaria para trabalhar com dança. Agora, vamos falar de cachê? Vamos colocar assim, eu tirava por mês mais ou menos R$ 300. Eu parei de ganhar R$ 300 para ganhar, sabe quanto no começo? R$ 50. Era o que eles podiam dar, que era uma ajudinha de custo, só para não dizer que não tinha nada, porque a casa era nova, não tinha apoio, o apoio que tinha era muito pouco e não era tão financeiro, é mais de espaço. Mas vou falar para você, eram os R$ 50 mais bem ganho da minha vida. Assim, eu ficava muito feliz de ter ganhado aqueles 50 no mês, porque eu tava fazendo realmente o que eu amava. E daí, cara, vou falar pra você, as coisas foram caminhando. Eu fui conhecendo pessoas, né? Conheci pessoas como Frank Bruno. Pra quem conhece, quem é do hip hop mesmo, vai saber quem é Frank Bruno, que era do Black Juniors, né? Ele ainda é Black Junior, mas tinha o grupo Black Juniors, que era ele e os irmãos. Felizmente aconteceu uma coisa muito ruim com a família, né? Ele perdeu os irmãos, mãe, alguns irmãos, né? Tem acho que, não sei se 2 ainda que estão vivos, mas pai, mãe e outros irmãos, infelizmente foram, né, de arrasta por pessoas idiotas que acharam que o disco de ouro que eles ganharam era de ouro. Eles achavam isso, mas quem pode contar melhor essa história é o Frank. Mas conheci ele, dancei pra ele, junto com meu brother Duque R, que era do ritmo de rua, lá no começo. Eles se juntaram, me chamaram, aí era eu, o meu parceiro Alan, né, que era, a gente chamava ele de Gnomo, então era Doug Gnomo e o Jadiel. Cara, éramos 3 que fazia parte, depois Jadiel saiu, ficou só eu e o Gnomo, e aí eu continuei indo atrás porque treinar, cara, vou falar só pra você entender um pouco da rotina de quando eu comecei a dançar break, né? Ser b-boy, dançar, fazer parte da dança em si, do hip hop, dessa área do hip hop. Eu acordava de manhã,
Aí ia pra escola, treinava na escola, aí voltava pra casa, almoçava, aí tinha um campo de futebol próximo à casa, que eu treinava lá, começava a treinar mortal, sempre gostei de fazer salto mortal, moinho, flare demorou, viu? Flare demorou um bocadinho pra aprender. Mas, graças a Deus aprendi. Aí os outros movimentos, aranhinha, que alguns chamam de tartaruguinha. Backspin não treinava muito na grama porque usava muito as costas, mas de vez em quando fazia alguma coisa. O 1990, cara, eu não sei a molecada hoje, essa galera, né, essa nova geração, se eles sabem que movimento é o 1990, que hoje tem um nome. Mas antes de 1990, ele foi lançado e colocaram o nome de... O movimento se chamava 1990. Porque na época que lançaram ele, era uma coisa tão futurística, que a galera falava assim, não, isso é coisa do bagulho do futuro. Cara, isso é coisa pra se fazer lá em 1990. O cara já tá avançado. Então ficou chamado de 1990. Quem é isso? Vou deixar essa pergunta. Mais pra frente eu respondo o nome do movimento. Mas quem aí sabe qual é o movimento que é chamado de 1990? Ou era chamado? Vou esperar você responder. Se você não responder, mais pra frente eu te respondo. Então, continuando. E aí eu treinava bastante. Aí treinava de manhã, ia pra escola de manhã, treinava na escola, voltava, treinava no campo. Aí, à tarde, treinava em casa, porque tinha um espaço dentro de casa que dava pra treinar. Isso foi passando os anos, eu mudei de lugar, mudei de casa, continuei praticando, ia pro Levi no final de semana, que eles abriam no final de semana. Quando não abria, não vou mentir pra vocês, a gente não tinha outro lugar. Quando o segurança não podia deixar aberto pra gente, não vou citar nomes, mas ele falava assim, ó, dá a volta por lá e pulou lá o muro, passa pela... Tinha gente que já tinha quebrado o muro, a gente passava por dentro do muro e treinava lá na parte do pátio. Sim, não aconselho vocês a ficarem pulando o muro para ir treinar em colégio dos outros. Peçam, mas na época a gente não tinha como, não tinha esse espaço. O espaço que a gente tinha ou era assim ou era na São Bento. E não dava para ficar indo para o centro da cidade sempre. Então a gente fazia esse treino. Aí chegou uma época, cara, que a gente já não estava mais na escola. E eu fazia o seguinte, de manhã, das 7h30, das 7h30, até umas 10, 11 horas, o sol já começava a ficar muito forte, eu ia pro Parque da Mata, né, no Parque Santo Dias, aqui no Capão Redondo, junto com a galera do Novo Mundo Breakers na época, e a gente treinava lá, de manhã, aí ia almoçar, eu já não estava mais trabalhando com meus pais, né, fazia alguns bicos de vez em quando com eles, mas não era nada fixo, era mais ligado mais com a dança mesmo. Aí a gente treinava lá, aí ia almoçar na casa da maioria da galera do grupo, juntava todo mundo, almoçava, aí à tarde, né, depois do almoço, na verdade, a gente ia pra casa do Zezinho. Quem conhece a casa do Zezinho sabe, é um ambiente incrível, acolhedor, muito bonito. E a gente treinava lá, a gente acabou dando aula lá também. Aí, à tarde, à noite, tinha uma pizzaria próximo da minha casa, que chama Paradiso. Vou fazer a propaganda, acho que existe até hoje, existe. Pizzaria Paradiso. À noite, fechava uma loja que tinha do lado da pizzaria, que tinha um piso muito legal de mármore assim. A pizzaria abria, a gente limpava aquele espaço da loja de roupa. E as primeiras vezes, no começo, a gente chegou lá, eles ficavam meio assim, a gente pedia um bico de luz só para ligar o som. Porque no começo a gente levava bateria, mas era difícil, acabava a bateria, não tinha o que fazer, não tinha música. E aí a gente levava uma extensão, perguntou se a gente podia, a gente levou a extensão, colocou a extensão e começava a treinar lá. Então às vezes era de manhã, à tarde e à noite. De manhã, à tarde e à noite. Isso por muito tempo. E aí, vamos lá, eu treinei muito mesmo.
comecei a participar de alguns campeonatos, né? Junto com o Novo Mundo Breakers, do Master Crew principalmente. Participamos há alguns anos. E dentro dessa cultura participei de grupos de dança, né? De grupos de rap, digo. Como o SM91, que hoje já não existe mais, que era um dos meus irmãos, que eu cantei também. Há muitos anos atrás eu cantava antes, quer ver, de 94, que eu viajei, final de 94 para 97, eu viajei para Pernambuco, porque meus pais são de Pernambuco, né? A gente estava lá na cidade de Cabo de Santo Agostinho, para quem sabe, pertinho de Recife, próximo de Porto de Galinhas. E na época a gente cantava, eu e meu irmão mais velho, a gente começou a cantar funk. Mas era um funk como aquele do Claudinho Bochecha, mas com muita influência do hip hop, sabe? Nas roupas, no estilo de cantar, nas rimas. Mas era um funk que a gente falava da realidade da vida, falava de amor, falava de dança. Mas tudo com uma pitada mais de hip hop, nessa pegada, porque a gente era diferente lá. Por isso que quando a gente estava morando lá, a gente ganhou um pouquinho mais de destaque, inclusive participamos de campeonatos na rádio, né? Numa rádio da cidade, né? E ganhamos, conseguimos ganhar em primeiro lugar entre mais dois grupos, duas duplas. A gente gravou uma coletânea de um disco chamado Escancaro. Então tem lá, Rap dos Morros, era o nosso. Na época eu chamava Dundum, era Carlinhos e Dundum. Ah, mas por que Dundum? Dundum porque eu era pequenininho, vou contar é bem breve. Dundum é o nome de uma bala de revólver, que é uma bala pequenininha que quando ela chega não parece nada, mas quando ela sai ela explode, assim, ela faz um estrago. Então o diretor que me deu esse nome, né, artístico, ele falava que quando eu chegava ninguém dava nada pra mim, mas quando eu estava em cima do palco, só eu aparecia praticamente. Então eu me mostrava lá, eu mostrava quem eu era. Então por isso Dundum, mas não por causa de apologia a nada. Bom. E para agora eu vou te responder quem sabe qual era o nome que é usado hoje, né? De um movimento de breaking que chamava 1990. Para quem não sabe, eu vou falar agora. O 1990 é o nosso clássico giro de mão, ou handspin. Era chamado 1990, isso lá em 83, 80, 85, porque era uma coisa que eles achavam que foi um movimento que foi criado assim, tipo, nossa, é muito avançado isso. É o 1990, que é o nosso giro de mão. Então, para quem não sabia, está sabendo agora. Certo? Continuando, porque nosso tempo está acabando, já eu preciso finalizar. Mas eu quero continuar só explicando para vocês que dentro de toda essa parte cultural, dançando com Black Juniors, né, dançando com Duque R, dançando com várias pessoas, a gente dançou, vou falar pra você, eu dancei em carroceria de caminhão, que tinha pedaço caindo, tinha show que a gente ia fazer, que, além do grupo de rap, tinha outros grupos, então colocavam baterias, etc. O espaço pra dançar, às vezes não dava nem, tipo, 2 por 1,5, ou 2 por 2, então era um de cada, a gente deixava as coisas menores pra fazer. Fazia pouca coisa, pulinho com a mão, coisas assim. E, cara, o que eu posso falar? Foi muito bom passei muito perrengue, comi muito pão com mortadela, sabe? Comi muito churrasco grego no centro da cidade, com suco grátis. Podia tomar vários sucos, e na verdade a gente queria mais era encher a barriga porque precisava. Então comprava a gente dançava ali perto da Galeria Olido, Galeria do Rock, né, na São João, e a gente ia lá treinar, para treinar, e deixava o chapéu. O que tinha dentro do chapéu a gente ia comprar churrasco grego e suco grátis para todo mundo que estava treinando, para poder voltar para casa e etc. Na época a gente, tudo menor, passava debaixo do busão, né, pedia
carona, ou alguns pagavam, outros pediam carona, e tava tudo certo. O importante era a gente estar fazendo o que a gente gostava, o que a gente sentia no coração. E foi muito bom poder fazer isso. E um dos últimos grupos que eu participei foi o Feeling Crew. Feeling Crew foi um grupo assim que, fui pro Chile competir com o nome da Feeling Crew. Fiquei lá em terceiro, fiz alguns campeonatos, alguns anos no Chile, fui participar da Bolívia. E detalhe, fui ser jurado do Red Bull BC One, Cypher Bolívia, La Paz. Eu fui pra lá junto com o meu amigo Rod Style e o Renan. E a gente foi jurado do Red Bull BC One Cypher Bolívia. Porque o Renan morava lá e a gente foi lá para participar. Ele convidou a gente foi para lá para participar, tudo pago. Red Bull foi incrível, uma das experiências mais incríveis que eu já tive, assim. Participar da Red Bull, ainda mais como jurado, sem palavras, né, amigo? Então, tudo isso fez eu ter vontade de cada vez mais de trabalhar com essa parte de hip hop, com comunicação, com arte. Hoje eu sou professor e coreógrafo de danças urbanas, não só de breakdance, pop, locking, freestyle, que mais? Doug, wacking, cara, são várias vertentes. Se a gente for passar a pensar no hip hop, crumping, são várias vertentes. E hoje eu coreografo, além de festa de 15 anos, né, debutante, a casamento, né? E eu sou também da dança de salão, que foi o hip hop. Olha que coisa louca, pode parecer que não, mas o hip hop me levou pra dança de salão. Que uma vez eu estava num espetáculo, porque eu também sou ator profissional, eu estava num espetáculo, e esse espetáculo tinha uma abertura eu coreografava também a parte de hip hop e tal, de dança. Só que tinha um casal que fazia uma dança de salsa, dançava uma salsa, levando o público pra dentro. E eu gostei da salsa, o pessoal da salsa me levou pra conhecer a salsa em um lugar chamado Rei Castro, que, incrível. E dentro, lá, quem me mostrou lá, o Fernando José, cara, parceiraço, ele falou, é muito legal se você misturar o hip hop com a salsa. E aí eu misturei o hip hop com a salsa e participei até de campeonato. Hoje eu sou dançarino profissional de dança de salão, salsa, bolero, forró, samba de gafieira e algumas outras danças, né? Tchá-tchá-tchá, bachata, merengue, um pouco de zouk, e a gente vai fazendo. Mas foi o hip hop que me levou pra dentro desse mundo, sabe? Dei aula, só pra você entender. Por mais que eu faça muitas coisas fora da minha comunidade, hoje eu não moro mais no Capão Redondo, mas eu tô bem pertinho. Tô aqui na Vila das Belezas, né? Do lado do Capão Redondo. Por muito tempo eu dei aula na ONG, grava bem esse nome. Quem quiser pesquisar, pesquisem que vocês vão ver que é real. Eu dei aula na ONG chamada Capão Cidadão, que era coordenada pela Ione. Sabe quem é a Ione? É a cunhada do Mano Brown. Mano Brown é parceiraço. Dei aula trabalhando do lado da mãe do Ice Blue. Os caras são incríveis, humildes pra caramba. A família deles, a mãe, a cunhada, a esposa, a galera são muito humildes. Então eu tenho a honra de falar assim, trabalhei com essa galera. Porque foram muito humildes. Gente, eu trabalhei numa comunidade, ali na Capão Cidadão, que é no próximo ao Jardim Valquíria. Cara, que era difícil, sabe? A gente fazia de tudo pro pessoal ir pra escola, era obrigatório. Pra fazer aula, tem que estar estudando. Então o pessoal ia pra escola de manhã, à tarde ia fazer aula. Consegui, graças a Deus, tirar um parceiro, não vou citar o nome dele aqui, mas um parceiro que fez aula comigo lá, que tava pronto para ir para outro lugar, e ele, anos depois, veio me agradecer, que se não fosse as aulas, dias que eu olhava assim e falava, se ele sair daqui essa hora, ele não tá com a cabeça boa, ele vai fazer besteira. Ele veio anos depois e falou, nossa, professor, obrigado. Ele ainda me chama de professor até hoje. Falou, nossa, professor, se não fosse as suas aulas, se não fosse o senhor, talvez eu não estivesse nem vivo aqui hoje. Então,
O hip hop muda as pessoas. O hip hop transforma. O hip hop ele tem esses braços gigantes para abraçar todo mundo. Seja no canto, seja na dança, seja no grafite, seja no DJ, seja em qual parte for, seja como beatbox, cara. Seja como historiador, seja como pesquisador, seja como produtor. O hip hop, ele abre portas. E hoje, a gente está sendo reconhecido cada vez mais. Então, busquem mais suas raízes, sabe? Agradeça a Deus. Agradeça a quem é de axé. Agradeça a axé quem é de amém. Agradeça amém quem é do budismo. Agradeça. Deixe o seu Namyoho Renge Kyo, sabe? Porque o importante é acreditar no seu sonho e ir atrás. Isso é importante. E o hip hop abriu caminho para mim e pode abrir caminho para você também. Basta você querer. Eu quis. E eu fui atrás. Ir atrás não é só buscar algumas coisas específicas. Tem que buscar o conhecimento, tem que estudar. Independente de qualquer coisa, você tem que estudar. Na escola convencional e estudar aquilo que você quer. Se especializar, buscar algo. Hoje eu sou das danças urbanas, do hip hop. Sou mágico ilusionista e sou ator. E eu agrego tudo isso. E o que me levou pra lá foi a dança, o breakdance, o hip hop. Eu misturo o hip hop com mágica, o hip hop com arte, com teatro. Eu misturo, eu faço esses três como o meu carro-chefe. No meu show de mágica tem dança, tem hip hop. Eu faço stand-up magic. E eu faço misturando com dança. Toda a minha parte, tudo tem um pingo de hip hop dentro. Tem um breakdance, tem um pop, tem um rock, tem um wave, tem alguma coisa, tem um beatbox. Tem movimentos, não sei se você consegue ver aqui, eu tenho um boombox na minha mão. Às vezes eu coloco lá, falo com as pessoas que estão fazendo mágica, eu falo, ó, eu vou ligar o meu rádio. Ah, tá mais ou menos? Ou eu vou brincando. Então o hip hop está sempre presente na minha vida. Michael Jackson, foi ele que me iniciou no hip hop. Conheci a dança, conheci o breaking, o b-boy. E hoje eu posso dizer, eu sou um b-boy, eu sou do hip hop, eu sou artista e eu vivo da minha arte. Porque eu comecei com o hip hop, com o breakdance. E o breakdance, hip hop em si, me levou pro resto de tudo que eu faço hoje. Queria agradecer aqui o Centro Cultural da Penha, né? A Casa de Cultura da Penha, ao hip hop paulista, né? Hip hop paulista, hip hop brasileiro, hip hop mundial, principalmente aqui em São Paulo. Agradecer ao mês do hip hop por estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar. Queria falar muito mais, eu tenho muito mais coisas para falar, mas isso fica para uma próxima. Quem quiser saber um pouco mais sobre mim, me conhecer, tá aí meu arroba, né? Meu Instagram, arroba Doug é igual do Doug Funny, D-O-U-G, Style, de estilo em inglês, com 2 Z's no final, Doug Style, com 2 Z's no final, arroba Doug Style. Vocês vão me conhecer, entra lá, vocês vão ver um pouco mais do meu trabalho, disso tudo que eu tô falando, dessa busca, dessa cultura, ok? Vou falar pra vocês, sempre, muito axé, poder para o povo preto, poder para o povo do hip hop, independente do seu credo, da sua religião e de onde você veio. O importante é que venha daqui, ó, do coração. Faça com amor que tudo vai dar certo. Valeu? Beijo no coração de vocês e até mais. Valeu!